Olá, graça e paz, Deus os abençoe. Estou retornando aos vídeos, estou muito feliz. Tem uma palavra da parte de Deus poderosa para a edificação da tua vida. Fique até o final, terá aplicações. Lembrando que nós trabalhamos com um contexto estabelecido por um propósito que levam a princípios que nos fazem aplicar a palavra de Deus e ter resultados. Porque a palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera para aquilo a qual ele designou. Nós vamos falar hoje sobre comunhão com Deus. Se nós temos verdadeiramente a comunhão com Deus. Se nós já temos, como melhorar, como crescer em comunhão com Deus. Se nós professamos a fé em Cristo Jesus, devemos ter comunhão com Ele, porque essa é a vontade do Pai para conosco. Então nós vamos à primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Não conseguirei expor todos os detalhes que tem para não ficar muito longo o vídeo, mas vou tentar explicar o máximo possível. Está escrito assim, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 ao 10. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos nas luzes, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que o Espírito Santo abra nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da palavra de Deus. Nós percebemos que o apóstolo João ele é muito enfático, direto. Não tem rodeios, ele deixa claro o que é a verdadeira comunhão nesses poucos versículos aqui. João ele escreveu não endereçando para uma igreja local, mas uma carta ampla para os crentes que provavelmente estavam na Ásia Menor, lembrando que João ele foi pastor na igreja de Éfeso. Então ele escreveu para os pais, para os filhos, para os jovens, para todos, aqueles que já creem em Cristo Jesus. Se eu creio, se eu professo essa fé, eu tenho que ter a responsabilidade de ter um comprometimento de ter comunhão com Deus. Então João vai dar algumas ênfases aqui, importantes sobre essa carta. Uma dessas ênfases é alguns contrastes que João faz. Pelo menos 5 contrastes ele faz nessa carta para deixar claro aquele que tem comunhão com Deus e aquele que não tem. Então ele vai fazer um contraste entre luz e trevas, entre ódio e amor, entre justiça e pecado, entre o diabo e Deus e entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Ele vai deixar muito claro isso. Outro detalhe importante era uma heresia que João combate através dessa epístola. Era a heresia do gnosticismo. Os gnósticos, eles rejeitavam a humanidade de Jesus. Eles não confiavam, não criam que Jesus havia se manifestado 100% homem. Então isso criava uma heresia. Consequentemente, eles legalizavam o pecado, tratando a carne como se fosse algo ruim e o espírito como algo bom. Então, se o espírito era algo bom, Jesus não podia ter se manifestado num corpo humano. Isso é uma heresia. Outra coisa importante que os gnósticos atacavam a igreja e atrapalhou a vida de muitos cristãos, era que eles também negavam a autoridade, a majestade e a divindade de Jesus eterna, como se Jesus tivesse recebido poder no dia do batismo e perdido esse poder no dia da crucificação.
Então João no capítulo 5, versículo 6 da epístola, ele vai dizer assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E aí ele vai discorrer sobre isso, mas só um detalhe. Ele deixa claro que tanto o batismo, como a crucificação, como o Espírito são unânimes no mesmo testemunho. E é um testemunho do Espírito, não é um testemunho humano, não é um testemunho do homem, mas um testemunho de Deus. Então, o batismo de Jesus e a crucificação foi um processo para se cumprir o plano de Deus para a nossa salvação. Isso é de mera importância. Há outros detalhes aí. Inclusive João deixa claro nessa epístola mesmo, e também na segunda epístola que ele escreveu, que todo aquele que não confessa Jesus como vendo em carne é o anticristo. E ele dá um falso testemunho da fé. Então João dá uma machadada nessa heresia que atrapalhava a vida dos cristãos. Inclusive hoje há muitas heresias, falsas doutrinas, confrontando, discordando, desconhecendo, rejeitando a totalmente divindade e humanidade de Jesus. Jesus, quando veio na terra, ele não deixou de ser Deus. E quando ele subiu ao céu, ele não deixou de ser homem. 100% Deus, 100% homem. Outro detalhe importante é que João escreveu o Evangelho. E no Evangelho, João deixa claro a divindade de Jesus. Porque o problema ali era os judeus crerem que aquele homem era Deus. Agora, aqui na epístola, o problema é eles crerem que aquele Deus é homem. Então, esse contraste é muito claro para nós e é importante isso, porque nós confrontamos com esses dois problemas até os dias de hoje. Então, no Evangelho, ele já começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele já deixa claro, ele não fala de genealogias, ele não entra em detalhes sobre isso, mas no Evangelho de João, ele deixa claro, o capítulo 20 do Evangelho, versículo 30 a 31, diz assim: Jesus fez muitos outros sinais na presença dos seus discípulos, mas os que estão escritos nesse livro é para que creiais que ele é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em teu nome. Então o Evangelho é para crer que Jesus é o Filho de Deus. Se nós cremos, nós devemos conhecer. Por que eu estou fazendo esse contraste? Porque no Evangelho de João, há pelo menos 79 vezes enfatizados ali o verbo crer. É muito rico, é muito vivo o verbo crer. E na epístola que nós lemos, que há 5 capítulos, é muito enfatizado pelo menos 30 vezes o verbo conhecer, o verbo saber. Porque se eu creio, eu devo conhecer, eu devo ter comunhão. Então a comunhão ela está relacionada entre crer e conhecer, saber quem ele é. É importante esses detalhes. No Evangelho, João deixa claro os 7 sinais de Jesus. Quando ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, ele cura um filho do oficial de um rei, ele cura um paralítico no tanque de Betesda, ele multiplica 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ele anda sobre as águas, ele também cura um cego de nascença e ressuscita Lázaro. No Evangelho de João tem as 7 afirmações de Jesus dizendo eu sou. O mesmo eu sou que Deus usa falando com Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Então Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. 7 é o número da perfeição, então ele é Deus perfeitamente. Colossenses capítulo 2, versículo de número 9 diz assim, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, 100% Deus, 100% homem. Detalhes importantíssimos para nós. Agora, a carta, a epístola que nós lemos, é importante notar alguns detalhes, porque ele escreveu também, ele vai enfatizar aqui. No versículo 4 do capítulo 1 ele vai dizer, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A alegria de João é que os filhos também tenham comunhão com Deus, assim como ele teve. E já já eu vou dizer a comunhão que Jesus teve com João. Então é por isso que ele escreve, para que a nossa alegria seja completa. A alegria completa é quando um filho, além dele crer, ele tem comunhão com Deus. E essa é a vontade que um pastor deve ter para as tuas ovelhas. E por isso ele deve pregar a verdade, dar grama fresca, água límpida para as tuas ovelhas.
ele deve dar aquilo que edifica, e não aquilo que a igreja quer ouvir, mas aquilo que a igreja precisa ouvir. A melhor pregação não é aquela que agrada os ouvidos, mas aquela que transforma o coração. Então João deixa claro uma das vontades dele. A outra está no capítulo 2, versículo de número 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então nós devemos ter uma vida santa, por isso que a epístola foi escrita. No versículo 26 do capítulo 2, isto que vos acabo de escrever era acerca dos que vos procuram enganar. Então ele escreve também para que nós não sejamos enganados. Aquele que tem comunhão com Deus tem que saber realmente quem Deus é, o caráter de Deus, a integridade de Deus, como funciona os atributos de Deus, e aí você não é enganado. Você precisa conhecer o verdadeiro para não ser enganado pelo falso. Outro detalhe importante, capítulo 5, versículo de número 13, ele vai dizer assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ora, se eu creio no nome do Filho de Deus, eu devo saber que eu tenho a vida eterna, e não que eu terei. A vida eterna não vai vir somente quando eu morrer, ela já faz parte da minha vida. Eu tenho a vida eterna, eu tenho certeza que eu tenho a vida eterna, porque a vida eterna, eu não sou salvo porque eu faço boas obras, eu faço boas obras porque eu sou salvo. Ele não me salvou porque eu tive fé, eu tenho fé porque ele me salvou. Então eu tenho que ter certeza disso, isso é parte da comunhão. Alguns detalhes importantes. Quem foi João? O discípulo amado, tem credencial. Ele foi testemunha ocular. Olha o que ele diz no versículo 1. O que era desde o princípio. Ele vai usar muito essa frase, desde o princípio. Vai estar muito enfatizada e repetida nessa carta essa frase, desde o princípio. Por quê? Porque desde o princípio Deus é o mesmo, ele não muda. Tiago capítulo de número 1, versículo 17 diz assim: meus amados irmãos, não vos enganeis, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. Então Deus é verdadeiro, ele é único, desde o princípio, hoje e sempre, ele não muda. O mundo muda, a moda muda, as coisas mudam, as pessoas mudam, mas Deus permanece para sempre. A tua palavra não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Está em Mateus capítulo 24. Então, João deixa claro isso, ele foi uma testemunha ocular. E ele diz aqui, o que era desde o princípio. Percebe que ele diz o que era e não o que foi. Ele usa o passado no pretérito imperfeito. Então ele diz o que era e não o que foi. Porque ele era, desde o princípio ele já existia. Então ele era desde o princípio, aquele que era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto, e com nossos próprios olhos o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, quebrando a heresia dos gnósticos, porque você não apalpa espírito, você apalpa humano. Então Jesus, 100% Deus, 100% homem, porque as mãos deles apalparam. Outra coisa importante é que ele viu com os próprios olhos, não foi que contaram para ele, ele viu com os olhos dele. Lembrando que João, capítulo de número 21 do Evangelho de João, versículo 20, vai dizer que João era aquele que debruçou a cabeça no peito de Jesus, quando Jesus disse que um deles trairia Jesus. Então na ceia, João é aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus e pergunta quem seria o traidor. João, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 a 27, vai dizer que João era o único aquele que não se escandalizou, que não fugiu, que estava ali no pé da cruz. Quando Jesus está sendo crucificado, João está ao pé da cruz, junto com Maria, mãe de Jesus, junto com outra Maria, Madalena. E ali Jesus diz a ele: meu discípulo, eis aí a tua mãe. E olha para a mãe dele e diz: mulher, eis aí o teu filho. E daquela hora em diante, João passou a cuidar da mãe de Jesus. Olha a intimidade. João, irmão de Tiago, andava sempre, João, Tiago e Pedro, estava presente em várias situações com Jesus, presenciando, vendo, vivenciando. Então ele tem cacife, ele tem credencial. Aquilo que ele está testemunhando é a pura verdade, porque ele viu com os próprios olhos. Olha o livro de Atos, João ali com Pedro no templo, participando ali do crescimento da igreja primitiva. Então fica claro que João tem credencial para falar. Ele foi testemunho ocular, ele viu, ele apalpou o verbo da vida. O verbo da vida significa a revelação exata de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Jesus, por que Jesus veio ao mundo? Por que então que ele teve que vir ao mundo? Está escrito no capítulo 3 da epístola, no versículo de número 8, está escrito assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso que ele se manifestou. O Cristo é o título, Jesus é o nome. Cristo é ungido, separado, escolhido para cumprir o propósito de Deus, fazer
O Filho de Deus se torna filho do homem, para que nós, filho do homem, se tornássemos filho de Deus. Então fica claro esses detalhes aí. E aí ele vai dizer, a vida se manifestou e a nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus estava com o Pai. Então é importante entender a majestade, a eternidade, os atributos divinos de Jesus. Outro detalhe para nós seguirmos adiante é que ele vai dizer assim no versículo 3, o que temos visto e ouvido. Ele vai repetir de novo essas palavras para ficar claro para os ouvintes que ele viu e ele ouviu. Ele não está contando algo alegórico, ele não está contando uma historinha, ele não está falando alguma coisa, fábulas, ele está falando da verdade, ele está falando aquilo que ele viu, a vida eterna, aquilo que é verdade, aquilo que salva, aquilo que realmente nós necessitamos. E aí ele vai dizer, para que ele está anunciando a mensagem? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E qual é essa comunhão? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Percebe que ele quer que nós tenhamos a mesma comunhão que eles tiveram. Que comunhão que eles tiveram? Eles tiveram totalmente a comunhão com Jesus, com o Pai e com o Filho. Se eu tenho comunhão com o Pai, eu tenho comunhão com o Filho. Se eu tenho comunhão com o Filho, eu tenho comunhão com o Pai. E essa é a comunhão. Então o evangelho que não prega comunhão não é bíblico. O evangelho bíblico é aquele que preza a comunhão. Então nós temos que entender a comunhão. Atos, você vai ler o livro de Atos, a igreja era unânime em comunhão. Todos em comum em acordo. O que é comunhão? É acordo, é concordância. Por isso que Jesus disse em Mateus 18:20, aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, concordando ali eu estarei com eles. Então, comunhão é concordância. Eu concordo com o testemunho de João, eu concordo com o testemunho dos apóstolos, eu concordo com o testemunho que eles dão, porque o testemunho é verdadeiro, o testemunho é do Pai. E se eu concordo com esse testemunho, eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho. Essa comunhão. Percebe-se que na igreja primitiva eles não tinham internet, não tinham celulares, não tinham avião, não tinham as facilidades que nós temos hoje. Mas eles impactaram o mundo em 60 anos. Toda a Judéia, todo mundo estava impactado, influenciado pelo Evangelho. Porque a fé deles não era o quanto eles alcançavam, mas o quanto eles suportaram. E hoje a nossa fé é o contrário disso. A nossa fé hoje é o quanto nós alcançamos e não o quanto nós suportamos. É uma fé contrária. Por isso que nós não temos essa comunhão que eles tiveram. E Ele quer que nós tenhamos essa comunhão. O Espírito Santo é o mesmo. Ele pode fazer milagres, prodígios e maravilhas. E por que Ele não faz tanto como fazia no passado? Porque a nossa comunhão não é a mesma que eles têm aqui. A nossa comunhão falha, a nossa comunhão é fraca, a nossa comunhão é superficial, a nossa comunhão é circunstancial. Aquilo que nós esperamos primeiro que Deus faz por nós, e não o que nós somos chamados para fazer. E é essa comunhão que a Epístola de João está chamando a gente para ter, uma comunhão verdadeira com o Pai, uma comunhão de relacionamento, de concordância com aquilo que Ele testemunhou. Testemunhou, então é verdade, embora muitas vezes não me agrade, embora muitas vezes me confronte, embora muitas vezes me tire do conforto, mas é o testemunho da vida, o testemunho verdadeiro. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então o pastor que prega a verdade é porque ele quer o bem da igreja. Então ele tem que pregar a palavra da verdade. E não pregar fábulas, como está em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que as pessoas iam ter coceira nos ouvidos para ouvir a palavra da verdade. Mas ele diz a Timóteo, tu porém insta, prega a verdade, quer seja oportuno, quer não. Se apegue na sã doutrina, cumpre cabalmente o teu ministério, porque as pessoas vão ir atrás de fábulas. Hoje, o que nós vemos hoje? As pessoas atrás de fábulas. A palavra de Deus, ela confronta, ela conforta e ela exorta. Ela vai te confrontar, ela vai mostrar para você realmente quem você é e não quem você pensa ser. E aí ela vai te confrontar e você precisa concordar que ela está te confrontando para você ser curado. Mas nós hoje preferimos nos esconder da verdade e viver superficialmente. Vamos adiante. E aí ele vai dizer qual mensagem é essa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é a mensagem, essa é a verdade. Deus é luz. Você percebe que ele não disse que Deus criou a luz ou que Deus se tornou luz, mas ele é luz. 2 testemunhos aqui do caráter, integridade e natureza de Deus e essência de Deus que João vai dar nessa carta. Que Deus é luz e que Deus é amor.
Então a luz e amor devem fazer parte da vida daquele que tem comunhão com Deus. Se eu não tenho a luz na minha vida, eu não tenho comunhão com Deus, porque Deus é luz. Se eu não tenho amor na minha vida, eu não tenho comunhão com Deus, porque Deus é amor. Em Deus não há treva nenhuma. Um detalhe importante é lá do princípio. João ele fala do princípio. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Ora, quando Deus se manifesta no cronológico, quando o Eterno se manifesta no cronológico, quando Ele vem para o nosso espaço, quando Ele vem para o nosso mundo, o que Ele faz? A primeira manifestação: a terra estava sem forma, a terra estava vazia, havia trevas sobre a face do abismo, aonde havia escuridão, a terra estava sem forma, onde não tinha cor. O que Ele faz? Ele manifesta o que Ele é: luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então ele veio para dar ordem. A luz ela traz ordem, a luz traz organização, a luz traz o bem, traz edificação, traz a revelação das coisas ocultas. Agora as trevas não, as trevas escondem, as trevas ignoram, as trevas significam imoral, a treva ela obscurece aquilo. É por isso que quando você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então Deus vai trazer à luz aquilo que precisa ser manifesto e curado na tua vida e na minha, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma das coisas que Jesus disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia embaixo da cama. Ela precisa estar no velador para iluminar toda a casa. Então nós somos luz como Deus é luz. Nós precisamos entender esse conceito. Deus é luz. E aí ele vai seguir adiante: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Presta atenção no detalhe da comunhão. Se nós dissermos que nós temos comunhão com esse Deus que é luz, que não há treva nenhuma nele, mas nós andamos nas trevas, nós estamos mentindo e não andamos na verdade, não praticamos a verdade. Então não é o que você diz. Aqui João está deixando claro: não é estar cheio de Deus na boca e o mundo no coração. É estar cheio de Deus no coração, é estar cheio de Deus interiormente. O povo de Israel pereceu no deserto. Por quê? Saíram do Egito, foram libertos do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles falavam de Deus, mas estavam com o mundo, o Egito, dentro do coração. Andavam nas trevas e mentiam, não praticavam a verdade. Pereceram. A maioria deles pereceram. Judas andava com Jesus, mas não tinha comunhão com ele. Você percebe que Judas andou com Jesus, mas não tinha comunhão com ele. Ele tinha o melhor pastor, o melhor mestre, o melhor amigo. Ele tinha a verdade, a luz do mundo junto com ele, mas não tinha comunhão com ela, porque ele andou nas trevas. E o que aconteceu com Judas? Pereceu. Então presta atenção, porque se nós andarmos nas trevas e dissermos que temos comunhão com ele, nós mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, a Bíblia é muito linda porque ela te dá a condição de melhorar, ela te dá o caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Então se você está num beco sem saída, se teu caminho está escuro, se há trevas na sua vida, se há áreas de ignorância na tua vida, se há áreas que estão escondendo algo que precisa ser revelado, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você precisa de luz e de lâmpada para iluminar, para você enxergar os obstáculos, o perigo, para você enxergar aonde você deve chegar. E a palavra de Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Então aqui ele vai dar o resultado para nós. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quer dizer, para eu andar na luz visa a comunhão. O padrão eclesiástico é comunhão. Sem comunhão não há luz. Sem comunhão não há verdade. Sem comunhão não dá relacionamento com Deus. Por quê? Porque se eu não me relacionar com o próximo,
como eu vou me relacionar com Deus? Se eu não amo ao próximo a quem eu vejo, como eu amaria a Deus a quem não vejo? João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Então, padrão eclesiástico é comunhão. Não adianta. Se eu, porém, andar na luz como ele está na luz, eu mantenho comunhão uns para com os outros. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, ali fala mais sobre o pai do que do filho. É verdade, ali é o pai, o amor do pai. E havia os dois filhos. O mais novo se retirou, pegou a herança, aprontou, fez tudo aquilo. E quando ele percebe, cai em si e resolve voltar, o filho mais velho não tinha comunhão. Porque o filho mais velho não se alegra com a volta do irmão. Ao contrário, ele sente inveja, ele fica mal, ele não fica feliz com a volta do irmão. Então não havia luz nele, embora ele estava com o pai, embora ele recebia tudo do pai, embora ele participava das coisas do pai, mas não havia comunhão, porque precisamos de comunhão para estar na luz, precisamos ter comunhão para com o próximo. E o filho pródigo não se alegrou com a volta do irmão. Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus disse aos discípulos: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ora, os fariseus oravam, jejuavam, os fariseus cumpriam todo o cerimonial e ainda faziam bem para aqueles que eles gostavam. Por isso que Jesus disse isso: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. É por isso que Jesus disse assim: tende visto o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: orai pelos que vos perseguem e amai os vossos inimigos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz assim: se os seus inimigos tiverem fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Então nós precisamos cumprir essa comunhão. Não é só quem me agrada. Eu não amo o próximo porque eu conheço o próximo. Eu amo o próximo porque eu conheço a Deus. Amém? Então vamos adiante. As trevas não dissipa a treva. Está claro aqui. Só a luz dissipa as trevas. E as trevas não prevaleceram contra a luz. A luz tem mais poderes que a treva. Então, se você tem problema na família, na casa, no casamento, no trabalho, na igreja, onde quer que seja, seja a luz, porque a luz vai dissipar as trevas. Agora, ódio não dissipa ódio, mal não dissipa mal, somente a luz dissipa as trevas. E é importante notar porque a luz deixa as trevas impotentes. Aonde tem trevas, se você manifestar a luz, as trevas ficam impotentes. E por que o mundo está dessa maneira? Porque os filhos de Deus não estão manifestando a luz. E é isso que ele quer. Por isso que João diz que a nossa alegria seja completa, que vós tenhais comunhão com o Pai e com o Filho, assim como nós temos. Porque se essa comunhão for verdade, nós vamos manifestar a luz de Deus no mundo, e o mundo vai sair dessa escuridão que ele está, porque nós somos a luz do mundo. A luz serve para iluminar as trevas. Você não liga a luz na luz, você liga a luz onde está escuro, para poder manifestar a glória de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo de número 14 e 15. O apóstolo Paulo diz assim: em tudo não murmureis, fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Para quê? Para que sejais como luzeiros no meio de uma geração corrupta e perversa. Quer dizer, nós temos que ser luzeiros no meio desse mundo perverso e corrupto, e não ser trevas como ele. Não pense que ódio vai dissipar o ódio. Quem dissipa o ódio é a luz, é a verdade, é a palavra de Deus. E aí ele vai dizer assim: isso aqui faz o sangue de Jesus nos purificar de todo o pecado. Não é de algum pecado, não é de um pouco de pecado, mas de todo o pecado. O sangue de Jesus tem poder para purificar pecado, mas nós precisamos ter comunhão com ele. Sem comunhão não há regeneração. Se dissermos que não temos pecado nenhum, versículo 8, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha como João faz paralelos, olha como ele faz contrastes. Ele fala para nós o que nós devemos fazer para ser purificado, mas ele também enfatiza aquilo que Deus repreende, aquilo que não é comunhão com Deus. E ele vai dizer aqui, ó: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, você não engana a Deus, porque Deus te conhece verdadeiramente, ele conhece eu. Você engana você mesmo, nem aos outros você engana, mas você engana você mesmo. E quantos fazem isso? Presta atenção num detalhe importante quando Jesus diz: quando ele vier na glória, muitos chegarão a ele e dizerão assim: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. E Jesus não vai dizer que eles não fizeram isso,
Mas Jesus vai dizer para eles assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Enganaram a si mesmo. Pensaram que estava fazendo em comunhão com Deus, mas não estavam, embora estavam falando o nome de Deus. Então isso não é companhia. Nós se enganamos. Provérbios capítulo número 4, versículo 18 e 19 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos perversos são como a escuridão, eles não sabem aonde tropeçam. Provérbios capítulo 1, versículo 32 e 33 diz assim: os nécios pelo seu desvio morrem, e os loucos pela sua falsa impressão de bem-estar se perdem. Olha que os loucos se perdem pela falsa impressão de bem-estar. Eles têm uma falsa impressão que está tudo bem, mas não está. Mas os caminhos daqueles que dão ouvidos à palavra de Deus são seguros, tranquilos e sem medo do mal. Então, não se engane a si mesmo. Tiago diz também na epístola dele, que sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E quando nós não praticamos a palavra de Deus, enganamos a nós mesmos. Então, cuidado para não ser enganado, porque aquele que não pratica, aquele que não está na luz, aquele que diz que não tem pecado nenhum, ele está enganando a si mesmo, porque nós somos pecadores por natureza. Eu já vou entrar nesse detalhe. E no versículo de número 9 ele vai dizer assim, ele vai dar agora o resultado, o que nós devemos fazer. Olha como ele traz o contraste do que não é comunhão com Deus. Se você diz que não tem pecado nenhum, você não tem comunhão com Deus. Agora, se confessarmos os nossos pecados, versículo 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é de alguma injustiça, não é de algumas, mas de toda. Ele é fiel e justo. Ora, mas uma pessoa fiel e justa, ela não perdoa pecado, ela não purifica, ela condena, porque ela é justa. E por que ele está dizendo aqui, nessa palavra, enfatizando que ele é fiel e justo para nos purificar, se nós confessarmos? É porque confessar é reconhecer. Confessar é comunhão. Quem mais confessa não é quem mais peca, é quem tem mais comunhão. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, chamado Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas no capítulo de 42 do mesmo livro, versículo 5 e versículo 6 diz assim: Jó está dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ora, aquele homem reto, íntegro, justo, que se desviava do mal, agora ele está dizendo que, porque ele conhece Deus de ver, porque ele tem intimidade com Deus, com tudo que passou na vida dele, ele está dizendo: eu me abomino e me arrependo na cinza e do pó. A palavra está deixando claro que quanto mais comunhão, mais arrependimento, mais submissão, mais confissão. Por isso que João Batista disse: eu não sou digno de desatar as correias da sandália, que importa que ele cresça e eu diminua. Então, quando nós temos comunhão com Deus, nós vemos o quão grande ele é e o quão pequeno nós somos, enquanto nós dependemos dele. É importante esse detalhe, porque ele é justo para nos perdoar. Por que o justo perdoa? Porque misericórdia é perdoar. Agora, justo, graça, é se colocar no nosso lugar. E ele fez muito mais do que perdoar. Por isso que ele purifica de toda injustiça. Porque ele se colocou no nosso lugar. Muito mais do que perdoar, muito mais do que misericórdia. Ele teve graça. A graça foi ele dar um favor imerecido. Se colocou no nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que ele é justo para perdoar o meu e o seu pecado quando você confessa. Então confessar é trazer a luz, é ter comunhão, é falar a verdade, porque Deus conhece o teu pensamento, conhece o meu. As pessoas não veem o que você pensa, não veem o que eu penso, mas Deus vê o nosso pensamento. Ele conhece. Senhor, o Senhor me sonda e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe conhece os meus passos, a palavra nem saiu da minha boca, o Senhor já conhece toda. Apocalipse capítulo 2, lá quando João fala das igrejas, porque João também teve a revelação, é bom lembrar isso. João, além de escrever o Evangelho e as 3 epístolas, ele também teve a revelação do céu. O céu se abriu para João e ele teve a revelação do Apocalipse, do fim dos tempos. João diz: eu vi,
Então João teve a manifestação toda do reino de Deus aos próprios olhos dele. A credencial de João é muito grande, essa carta merece total confiança. Então é importante entender que quando ele está falando das igrejas ali, ele diz que está no meio das igrejas. O Filho do Homem está no meio dos candeeiros, que são as igrejas. E ele diz, conheço as tuas obras. Ele sabe o que eu e você faz, ele sabe o que eu e você pensa. Então não tem como esconder dele, nós enganamos a nós mesmos. Então confessar pecado é importante. Por quê? Porque quando você confessa a fraqueza, você não confessa fracasso. Então prefira confessar a fraqueza do que fracasso. Porque se você não confessar a fraqueza, você vai ter que confessar fracasso. Deus te humilha para te exaltar, o diabo te exalta para te humilhar. As trevas vai fazer você ocultar o teu pecado para te envergonhar. Deus vai fazer você confessar o teu pecado para te edificar. Por isso que ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e nos purificar de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a tua palavra não está em nós. Você não engana nem você, nem a ninguém, muito menos a Deus. E se você diz que não tem pecado, você está sendo contra o testemunho de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Nós somos filhos da ira por natureza. Efésios 2, 3. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado a minha mãe me concebeu. Por que Davi diz isso? Porque ele escreveu aquele salmo. Davi, rei ungido por Deus, escolhido por Deus, um homem cheio de qualidades, ungido pelo Espírito Santo. Mas, certa feita ele não foi à guerra, acordou tarde, saiu na varanda do palácio, viu uma mulher, Batseba, tomando banho, pediu para trazerem ela e ele adulterou com ela e consequentemente armou a morte do teu marido Urias, que era oficial do seu exército. A partir dali Davi ocultou esse pecado. Mas certa feita o profeta Natan chega a Davi e conta-lhe uma parábola e diz a Davi: certo homem rico havia muito rebanho e recebeu um visitante, um viajante veio visitá-lo, e havia um homem pobre que havia somente uma cordeirinha. Mas o homem rico não quis pegar do teu rebanho para preparar o banquete para o viajante. Foi lá e pegou a única cordeirinha do homem pobre e matou e fez o banquete para o homem viajante. E aí Davi se enfureceu e disse assim: esse homem que fez isso merece morrer. E ele merece restituir 4 vezes mais ao homem que tinha cordeirinha. Só havia aquela cordeirinha. E Natã olhou bem nos olhos de Davi e disse: esse homem é você. Porque você tinha todas as coisas, foi ungido rei, teve o trono. E se alguma coisa faltasse, Deus lhe acrescentaria ainda mais. Mas rejeitaste a palavra de Deus. Então a espada não se apartará da tua casa. E ali veio uma consequência desse pecado de Davi. Mas no final Davi reconhece, ele diz: pequei contra o Senhor, ele confessa. E esse homem foi chamado segundo o coração de Deus. Embora pecou, embora falhou, mas confessou. E ele reconheceu que ele nasceu na iniquidade e em pecado a mãe dele o concebeu. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. A nossa natureza é pecaminosa. Então nós temos que entender, quando nós não reconhecemos isso, quantas pessoas dizem que não tem pecado, que não são pecadoras, ou pensam que chegarão a Deus porque fazem boas obras. Você não faz boas obras para ser salvo, você é salvo e faz boas obras. Como eu já disse, ele não te salvou porque você teve fé, você tem fé porque ele te salvou, porque a salvação vem dele e não vem de nós. Então ninguém vai poder chegar no reino de Deus e bater no peito e dizer que chegou lá pelas próprias habilidades ou porque merece, mas porque ele se fez pecado no nosso lugar e nos fez filhos de Deus. Então é importante confessar os pecados, e se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo dele mentiroso e a palavra dele não está em nós. Então isso é comunhão. Isso é comunhão. Confessar pecado é importante. E quando Deus chama você para confessar, confesse, porque ele está querendo lhe cuidar, lhe tratar. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, o que Deus fez? Chamou Adão, o homem: onde estás? Ora, Deus não sabia onde ele estava? Claro que sabia. Mas Deus chamou ele para uma conversa, para que ele mostrasse arrependimento. Quando Caim matou Abel, Deus disse a Caim: aonde está o teu irmão? Ora, Deus não sabia onde estava o irmão dele? E Caim respondeu: acaso eu sou tutor do meu irmão? Então Deus queria que Caim se arrependesse. Mas Caim não se arrependeu, se ensoberbeceu e virou vagante pela terra. Era lavrador, mas não colhia com abundância. Ao contrário, toda a geração de Caim foi exterminada no dilúvio. Uma geração que trouxe muito pecado para a terra.
Então confessar pecado é importante. Quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Confessar é um ato de comunhão. Quanto mais perto de Deus você está, mais você confessa. Então não arrume argumento, não arrume um culpado. Muitas pessoas culpam Deus, culpam o diabo. O próprio Adão culpou a Deus. A mulher que tu me deste do fruto e eu comi. A mulher culpou o diabo. A serpente me enganou e eu comi. E a responsabilidade é nossa. Não transfira responsabilidade. Vivemos num mundo hoje onde as pessoas pecam e acham que é doença, que é uma doença, que nasce com ela. Um câncer você pega. Agora o câncer do pecado é aquele que já vem dentro de nós. E nós precisamos do médico Jesus Cristo. Porque quando uma pessoa tem câncer, ela vai no médico, o médico passa o tratamento para ela e ela não questiona. Ela segue o tratamento que ela quer viver. Agora aqui é a vida eterna. Nós temos o câncer do pecado. E está testemunhado aqui a cura. Como nós somos libertos. Então creia no testemunho de Jesus porque é fiel. Se você crê no médico que você nem conhece, creia em Jesus Cristo porque a palavra dele é fiel. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então não fuja desse testemunho, não fuja dessa verdade. Eu poderia esboçar muitos mais detalhes aqui. Não se faça de vítima para Deus, porque você não é uma vítima, eu não sou uma vítima e ninguém é vítima. Nós somos filhos de Deus e nós temos comunhão com Ele. E confessar pecado é um ato de comunhão. João deixou claro aqui que confessar os pecados nos purifica. Comunhão uns para com os outros é andar na luz. Como nós dizemos que andamos na luz e odiamos o próximo e não temos comunhão uns para com os outros. Então ficou claro a lição de Jesus deu aqui através do apóstolo João. Eu quero dar umas aplicações para você meditar e aplicar para que os resultados da palavra de Deus façam efeito na tua vida. Primeira coisa, disciplina. É comprometimento e perseverança. Disciplina é comprometimento, não te dá a opção de voltar atrás. Aquilo que você comprometeu a fazer com Deus, faça até o final. Faça sempre. E perseverança é se manter fazendo, não é fazer hoje e não fazer amanhã. Não é alguma coisa te separar do amor de Deus. Não é alguma coisa te tirar da presença de Deus. Você precisa estar firme na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus continuamente, todos os dias. Aquele que quiser vir após mim, Lucas capítulo 9, 23. Pegue a tua cruz, dia após dia e siga-me. Aquele que quer, ele não obriga. Mas a partir do momento que você veio, pegue a tua cruz dia após dia e segue-me. Seguir a Jesus significa andar nos passos dele e não no nosso. Então disciplina é comprometimento e perseverança. Detalhe importante, tente transferir, porque nós temos um problema com isso. Tente transferir obediência parcial e superficial por mudança verdadeira. Por quê? Se eu obedeço somente aonde me agrada, somente aonde é fácil, somente aonde está conveniente para mim, eu não vou evidenciar a conversão na minha vida. Agora, quando eu sou confrontado e saio do conforto e vou ali, mesmo que dói, mesmo que me traz desconforto, mas eu faço a palavra de Deus ser viva na minha vida, eu evidencio a glória de Deus na minha vida. Então transfira obediência parcial e superficial por mudança verdadeira. Também transfira, troque, pare de usar a emoção e o sentimento e use a transformação verdadeira. Por quê? Não é errado você se emocionar com uma palavra, não é errado você se emocionar com um louvor, mas ficar somente na emoção não funciona. Precisamos de transformação. Então significa que a palavra que você está ouvindo agora deve fazer diferença na tua vida hoje mesmo, amanhã, o mês que vem, o ano inteiro, a vida inteira. Então mude substitua a emoção e o sentimento pela transformação verdadeira. Outra coisa importante é substituir o quê? Substituir o argumento de defesa pelo arrependimento. Muitas vezes nós achamos um culpado, culpamos a Deus, culpamos ao diabo, culpamos uma pessoa e o culpado somos nós mesmos. Se nós dissermos que não temos pecado, ele disse aqui, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não adianta você arrumar um culpado, não adianta você culpar a Deus, culpar o diabo. Deus não vai deixar de ser Deus, porque Ele é Deus, porque você está culpando Ele. Ele é Deus, pronto e acabou. Céu é céu, inferno é inferno, pecado é pecado, diabo é diabo, Deus é Deus, Jesus é Jesus, fé é fé, salvação é salvação. Não tem meio termo. Então não arrume um argumento, não seja vítima. Porque Deus, Ele olha para o teu arrependimento e tua confissão, e não quando você se põe no lugar de vítima.
Então arrependimento é aquilo que Jesus pregou quando iniciou o seu ministério, Mateus 4,17. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Se arrependa, mude a direção do que você está andando e ande nos passos de Jesus. O que Deus disse a Moisés? Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Moisés, você vai andar do meu jeito agora. Se quiser ser alguém na vida, se quiser que eu faça algo que eu tenho que fazer na tua vida, tira a sandália dos pés, porque você vai caminhar nos meus passos agora. E o que Moisés foi? Só olhar o livro de Êxodo, o maior líder, falava com Deus face a face. O livro de Êxodo e todo o Pentateuco. Então preste atenção nesses detalhes, são importantes. E quais áreas você precisa prestar atenção nessas coisas, aplicar? Primeiro, na tua área espiritual. Como está a tua leitura bíblica? Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida em comunhão com os irmãos da igreja? Tem perdoado? Tem amado? Tem servido? Tem se doado? Tem feito a vontade de Deus? A tua vida física, como estão os teus exercícios? Está se cuidando? A alimentação? Está descansando, dormindo bem? Como está a sua vida familiar? Tem tempo para os filhos? Está educando o filho na palavra de Deus? Tem tempo para namorar com a esposa? Está passando tempo com a família ou vive com a cabeça no trabalho? Não andeis ansiosos, buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E a justiça de Deus está incluído cuidar da família, nosso primeiro ministério. Como está a tua vida de comportamento? Você é muito alterado, perde a paciência fácil, tem mágoa? Tem que se livrar, tem que trabalhar e trazer a luz de Deus a isso, porque a luz dissipa as trevas. Então você precisa pôr a luz de Deus nessas coisas que estão te atrapalhando. Como está o teu temperamento? Precisa de mais fé, mais atitude, mais perseverança? Então peça a Deus que ponha a luz nessas áreas. Como estão as suas amizades? É muito importante as amizades, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios capítulo 22, versículo 24 diz assim: não andeis com o iracundo, e nem se associes com o homem colérico, para que não aprendas a tua vereda e enlace a tua alma. Então o homem iracundo, aquele que se ira fácil, o sangue quente, aquele que não tolera, você tem amizade com pessoas assim, você vai enlaçar a tua alma. Então presta atenção nesses detalhes, aplica a palavra de Deus, lê esse texto, estude, e que tua vida seja edificada em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém.